Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal Latitude 10, aula 9, Geografia de Rondônia. Já estamos na nossa reta final, o concurso já é bem próximo agora, né, a data do concurso. Então estamos em reta final na aula 9, Geografia de Rondônia. Hoje vamos falar de hidrografia do estado, um dos itens que mais são cobrados nos concursos aqui do estado de Rondônia. Então vamos já estudar essa aula e levar bastante conhecimento para a hora da prova. Vamos lá então. Primeiro eu vou fazer aqui uma introdução, tá, do assunto como um todo, de uma forma geral, para que a gente possa compreender como que funciona isso, o que é uma bacia hidrográfica, qual é a importância da água, tudo isso, tá? Vamos lá. Nós temos aqui um mapa do Brasil, né, um desenho mostrando aqui a questão da água como é importante. Ó, o Brasil possui 12% de água doce superficial do mundo. É uma quantidade muito significativa. Se forem levadas em consideração as vindas dos territórios estrangeiros, ou seja, dos países vizinhos que ingressam no país, que aí nós temos a região amazônica, a bacia do Uruguai e Paraguai, o Brasil atingiria cerca de 18% da disponibilidade de água do planeta, tá? Então nós temos aí uma participação muito forte no que diz respeito aí à quantidade de água doce superficial distribuída pelo mundo. E aqui a gente tem um outro dado bem legal, bem importante. Apesar de toda essa quantidade, essa água ela não é bem distribuída uniformemente pelo nosso país. Ela se distribui de forma desigual e a gente tem aqui ó, a região norte com 68% da água disponível, a região nordeste com apenas 3%, a região sudeste com apenas 6%, o centro-oeste com 16% e a região sul com 7%, tá? Com 7%. E aqui, ó, a gente tem um dado importante, a população. Nesse mapinha aqui, nós temos que a população da região norte, apesar da gente ter uma disponibilidade muito grande de água, a população da região norte não chega a 9% da população brasileira. A população da região nordeste, que tem uma disponibilidade muito baixa de água superficial em comparação com a região norte, tem em torno de 27,5% de população do país. Então é uma região muito populosa com uma disponibilidade hídrica menor. A região sudeste, que é a região mais populosa do Brasil, compreende ali em torno de 42% da população brasileira e apenas 6% da água doce, tá? 6% da água doce disponível para essa população, ou seja, a maior parte da população do Brasil se concentra nas regiões sudeste e nordeste, aonde a disponibilidade hídrica são justamente as duas menores regiões em disponibilidade hídrica. Ah, professor, então está faltando água nessas regiões? Não, não está faltando. É que mesmo sendo pouca participação nacionalmente falando, essas regiões temos ali alguns rios bem importantes, muito grandes. A região sudeste, por exemplo, nós temos o rio Paranapanema, que faz parte ali da bacia do rio Paraná. Nós temos o rio Tietê, que tem ali uma grande hidrovia. Nós temos vários rios bem importantes na região sudeste. Na região nordeste, nós temos o rio São Francisco, que é um rio muito importante na região e que tem ali uma bacia que nasce na região sudeste e percorre para o nordeste. E na região norte nós temos a bacia amazônica, em grande parte da região norte, a bacia amazônica que, consequentemente, tem uma disponibilidade hídrica muito superior a todas essas outras bacias do nosso país. A região norte tem 8,5% da população do Brasil, possui 45,3% da superfície terrestre nacional, ou seja, quase a metade do que é o território brasileiro, e conta com 68% da água doce superficial. A região norte é um troço tão interessante que nós aqui de Rondônia estamos na região norte. O Amapá, ele está tão longe de nós quanto o Rio Grande do Sul. Roraima, que as pessoas confundem Rondônia com Roraima, está tão longe de nós, dependendo de qual ponto do estado de Rondônia esteja, Roraima está tão longe que é a mesma distância praticamente do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então a região norte tem uma dimensão gigantesca. Para você chegar em Belém, por exemplo, saindo de Porto Velho, ou você pega uma estrada muito difícil, estradas muito difíceis, né, dependendo da época você nem consegue trafegar, ou você pega voos para Manaus, de Manaus
de Manaus, Belém. Então você tem ali, nós temos aqui uma região muito distante, né? De Rondônia para Tocantins é muito longe, de Rondônia para Amapá é muito longe, do Amazonas para o Tocantins é muito longe, é uma região muito grande. E às vezes as pessoas que não são daqui não têm noção de quanto que tudo é muito longe. A Rondônia é o terceiro estado mais populoso da região norte, com 1.815.000, segundo o IBGE, nas estimativas de 2021. Só que saiu o censo de 2022 agora, informação quente, e a estimativa do censo é que Rondônia possui ali 1.600.000 e poucos mil habitantes, menos do que a estimativa que se tinha ali de 2021. É porque o censo ainda está acontecendo, mas a estimativa é que Rondônia não cresceu populacionalmente falando tanto assim, ficando atrás apenas do Pará e do Amazonas em termos populacionais, tá? Em termos econômicos também assim, a gente vai ver mais adiante, tá? Aqui. Bom, a gente tem uma disponibilidade de água em Rondônia, assim como no Brasil, dependendo grande parte do clima, chuva. O ciclo anual das chuvas e de vazões dos rios de Rondônia varia em funções ali dos fenômenos El Niño, que ocorre no Oceano Pacífico, não no Atlântico, que é o que banha o Brasil, e Laninha, que altera a temperatura da superfície do oceano. Bom, o que é o El Niño? O El Niño é um superaquecimento anormal das águas do Pacífico. Como é um fenômeno atmosférico de ordem planetária, ele altera, tá? Ele vai alterar o clima em determinados momentos no planeta inteiro. Ele vai influenciar o clima em várias partes. Na Amazônia, o El Niño ele traz estações de estiagem, de menos chuva para a nossa região. Já o Laninha é o contrário do El Niño, é um resfriamento anormal das águas do Pacífico. O Laninha, quando ocorre, e geralmente esses fenômenos têm um período ali de 5 em 5 anos, de 4 a 5 anos, eles têm essa eu não sei falar, mas eles têm ali um período que eles vão ocorrendo de 4 a 5 anos. Nesse período de 4 a 5 anos, então nós vamos ter um momento que vamos perceber grandes cheias e um momento que nós vamos perceber grandes secas. É claro que isso também tem relação com as mudanças climáticas, tá? E aí, nesses fenômenos, a Amazônia vai experimentar mais ou menos chuva. Esses fenômenos podem gerar, então, anomalias climáticas que produzem grandes secas, como a de 2005, que a gente viu acontecer aqui na Amazônia, uma grande seca que secou vários afluentes do rio Amazonas, e a grande cheia de 2014, registradas inclusive aqui no nosso estado pelo CIPAM, que é o Sistema de Proteção da Amazônia. Além disso, a ação antropogênica, ou seja, ação humana, tá? Também colabora para a intensificação desses fenômenos. As nossas ações, elas intensificam os fenômenos que já são naturais, tá? Não são fenômenos desconhecidos, são fenômenos naturais, mas que as ações humanas, como desmatamento, ali a gente colocou o desflorestamento da região, o uso não sustentável da água e a falta de saneamento básico, eles potencializam ainda mais esses fenômenos. Nós temos aqui 3 imagens, tá? 3 imagens. A primeira aqui é um garimpo, aqui nas regiões dos rios amazônicos, que é uma atividade muito danosa. A segunda, o desflorestamento, que é uma atividade muito comum. E aqui, ó, nós temos a situação da falta de saneamento básico, né, do não saneamento básico. Nós temos aqui residências e o rio subiu a água, o lixo acumulado em volta, nas proximidades dessas residências, vem à tona e traz consequências sérias para as populações que vivem ali, como doenças como a malária, a dengue, animais peçonhentos. Tudo isso pode trazer uma série de problemas aí, além de outras enfermidades como diarreias, né, disenterias, que podem ser acometidas essas populações. Então nós temos aí várias situações que podem acontecer por causa desses fenômenos de ordem natural, mas que são potencializados pelas nossas ações. As informações de onde eu estou tirando toda essa aula praticamente, eu já falo para vocês, é do professor Rosalvo, tá? da Universidade Federal de Rondônia. Ele tem as cartilhas de geografia de Rondônia, de conhecimentos gerais aqui do nosso estado, e eu sempre deixo o link para vocês terem acesso ao site dele, aos livros dele, alguns livros gratuitos, outros vocês podem comprar, adquirir, tá? E vocês têm acesso ali para visualizar, para estudar melhor esses assuntos. É gente daqui, como eu também sou daqui, tá?
Conceitos importantes, então. Vamos lá, a gente vai falar de bacia hidrográfica, a gente precisa aí falar de alguns conceitos que são bem importantes. Quando a gente fala de região hidrográfica ou bacia hidrográfica, é um recorte espacial de um determinado rio, de uma determinada bacia, de um determinado local, de determinadas características. Nós temos, na aula passada, nós estudamos o relevo, e o relevo ele é fundamental porque ele faz o quê? Ele delimita a área por onde corre a água de uma bacia. As partes mais elevadas, que nós temos aqui onde está essa linha tracejada, olha só, as partes mais elevadas são as áreas de limite, de topo de morro. Para cá a água escoa para esse lado e para cá a água escoa para esse outro lado. Para cá eu tenho uma bacia hidrográfica, para cá eu tenho outra bacia hidrográfica. Aí pode ser que lá na frente as duas se juntem, pode ser que não. Então, o relevo ele é fundamental nesse sistema. Aí nós temos lá, o rio tem sua origem na nascente, a gente já está acostumado a falar assim. Quando eu estou me dirigindo para a nascente do rio, eu estou me dirigindo para a montante. Vocês podem encontrar esse termo também, montante. A montante do Rio Madeira fica na Cordilheira dos Andes, ou seja, na nascente do Rio Madeira fica na Cordilheira dos Andes, as nascentes, né, que não é uma só. Afluente. Afluente é um rio menor que deságua num rio principal. Então eu tenho o rio Pacaás. O rio Pacaás deságua no rio Mamoré. Então o rio Pacaás ele é um afluente do rio Mamoré. Mas por que não é o Mamoré um afluente do Pacaás? Porque o Mamoré é muito maior. O rio Jamari. O rio Jamari é um afluente do rio Madeira. Por que não é o Madeira afluente do Jamari? Porque o Madeira é muito superior em volume de água e em extensão que o rio Jamari, tá? E assim a gente vai. Aí nós temos aqui os interflúvios, que são justamente essas áreas aqui, ó, são as regiões mais elevadas ou altas, servindo de divisores de uma bacia e outra. É o mesmo que um divisor de águas, tá? O leito é o espaço ocupado pela água do rio, por onde o rio corre. Esse leito ele pode ter diversas maneiras. E os rios desaguam ou no mar, ou num lago, ou em outro rio. E isso nós chamamos de foz. A foz do rio Jamari, no rio Madeira. A foz do rio Machado, hoje Paraná, no rio Madeira. A foz do rio Madeira, no rio Amazonas. A foz do rio Amazonas, no Oceano Atlântico. Então nós temos essa configuração, tá? Continuando, e aqui ó, nós temos a nossa bacia amazônica, ó, que abrange uma área aproximada de 7 milhões de quilômetros quadrados. Isso é gigantesco, tá? A bacia amazônica tem uma área aí de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 3,8 milhões de quilômetros quadrados em território brasileiro, tá? Sendo que desses 3,8 milhões de quilômetros quadrados fica em território brasileiro, ou seja, mais da metade, tá? Compreendendo também países da América do Sul. Quais países? Nós temos a Bolívia, nós temos o Peru, nós temos o Equador, nós temos a Colômbia, nós temos a Venezuela aqui também e um pedacinho aqui da Guiana que nós temos também como a bacia amazônica. Então é uma área geográfica muito grande. Por isso que as discussões sobre clima, mudanças climáticas, conservação, combate ao narcotráfico, ao crime organizado na Amazônia, ela nunca é discutida somente pelo Brasil. O Brasil precisa da Venezuela nessas discussões, o Brasil precisa da Colômbia, o Brasil precisa do Peru, do Equador, da Bolívia, ele precisa de toda uma articulação com os países vizinhos, e os países vizinhos também necessitam dessa articulação com o Brasil, tá? Então, para diversas situações, existe essa articulação entre esses países, ok? E aí nós vamos falar da bacia amazônica, e a gente precisa destacar dois tipos de rios. Os rios de águas pretas e os rios de águas brancas. Bom, os rios ditos, essa informação eu peguei daqui, ó, desse documento aqui, tá? Os rios ditos de água branca deveriam, em rigor, ser chamados de rios de águas amareladas. Olha, porque a cor das suas águas é amarelada e barrenta. E geralmente quando o professor fala, rio de água branca, o rio Madeira é um rio de água branca, as pessoas até se assustam. Professor, como assim rio de água branca? É barrenta, né? Mas é assim na nomenclatura, no que a gente tem dos textos, tá? Por que eles são daquele jeito? Pela quantidade de argila que contém em suspensão na água. Assim, o barrento Amazonas é regionalmente considerado um rio branco,
bem como o caudaloso Madeira, o Purus ali no Acre e Amazonas, o Trombetas e muitos outros de seus afluentes subjacentes de grande caudal. Geralmente, esses rios, então, principalmente rios amazônicos da margem direita do rio Amazonas, tá, que nascem na Cordilheira dos Andes, tem essa coloração. Não, o Rio Madeira não está sujo, ninguém sujou ele, é a característica natural dele ser barrento. Aqui eu trouxe duas imagens, uma da hidrelétrica de na verdade as duas são da hidrelétrica de Santo Antônio, ali a 7 km de Porto Velho, e a gente consegue ver bem a coloração da água. Essa imagem aqui é quando nós tivemos ali os momentos de cheia, né, onde eles abrem as comportas da usina para liberar o excedente de água que não necessita ali para geração de energia, porque tem muita água chegando. Percebam o volume caudal desse rio, o tamanho, a força dessa água. Tá? O Rio Madeira é um rio de grande potencial aí de destruição, inclusive. Outra característica dos rios brancos ou de água branca é a instabilidade dos seus leitos, ou seja, seus leitos não são estáveis. Estes rios estão sempre modificando seus cursos da água pela ação simultânea da sedimentação e da erosão. Se vocês assistiram a aula passada, vocês vão lembrar disso aqui, porque eu falei disso na aula passada na planície do Guaporé, os rios de planície. São rios em meandros que divagam pelas planícies aluviais, por eles constituídas. Estes deslocamentos de seus leitos menores se processam à custa da erosão de suas margens de terrenos argilo-arenosos, tá? Mal consolidados, a qual provoca durante as enchentes as chamadas terras caídas, que por sua vez são uma das fontes do material argiloso encontrado em suspensão nas águas. Então, o que é isso? É aquele fenômeno que tem até uma música bem famosa aqui da Amazônia, né? Bate forte o tambor, que fala as barrancas de terras caídas, que é uma característica dos rios amazônicos. Eles, no período de cheias, saíram arrastando muito material, tá? Destruindo as suas margens, levando a argila para dentro da água, né? E deixando ela em suspensão. E a areia, por ser mais densa, ela vai se acumulando em alguns pontos. Se acumulando de tal forma que, olha aqui, nós temos uma imagem de 1972, de 1989, imagem satélite, e de 1999, do Rio Madeira. E olha aqui, acredito que seja o Rio Madeira. E olha aqui, ó, nós temos uma ilha em 1972, a ilha praticamente já desaparece em 1989, e a ilha, o canal que formava a ilha, simplesmente ficou abandonado aqui em 1999. Ou seja, o rio mudou o seu leito em pouquíssimos anos. Esses rios de água branca, eles têm essa característica de não terem o seu vale encaixado ainda, e por isso eles ficam ali meandrando e mudando os seus canais ao longo dos períodos de cheia, tá? E olha só, aqui a gente tem um exemplo também de rio meandrante. Olha aqui a areia acumulada, ó. Isso branco aqui, gente, é areia, tá? É a areia acumulada, tá? Pelos rios amazônicos. Isso pode acontecer de rios de diversos tipos, tanto os de águas brancas quanto os de águas pretas, que é o que a gente vai estudar agora. O Rio Madeira também tem essas praias assim, só que nos rios de água preta elas ficam muito mais destacadas. Vamos ver o que são esses rios de águas pretas. Os rios denominados de água preta, em compensação, justificam-se plenamente tal apelido suas águas, quando em grande massa são realmente escuras de cor marrom café, como as do já famoso Rio Negro, tá? Ali na confluência com o Rio Solimões, nas proximidades de Manaus. São transparentes e cristalinas quando vistas em lugares rasos. Aqui, ó, nessa área da praia aqui, ó, vocês conseguem enxergar que onde tem água ali que está raso, ela parece uma água transparente, tá? Com fundo de areia branca, apresentando a cor da infusão de chá. Isso parece um chá mesmo. Isso porque não transportam sedimentos, do que resultam não constituírem várzeas às suas margens, nem ilhas em seus leitos, a não ser quando recebem afluentes de água branca, como acontece com o próprio Rio Negro, que apresenta por esse motivo algumas ilhas e pequenas planícies aluviais. Então, quando ele recebe alguns rios de águas brancas que tem muito sedimento, às vezes formam ali ilhas. E eu trouxe dois exemplos. Aqui a gente tem o Rio Guaporé. Ele não é um rio de água preta, o Rio Guaporé é tão preta, tá? Não é um grande exemplo de rio de água preta, não é tanto assim. Mas eu trouxe aqui o Rio Pacaás.
aqui em Guajará-Mirim, encontrando as águas, olha aqui, ó, as águas barrentas do rio Mamoré, e aqui nós temos o rio Pacaás. Nós temos um hotel aqui, ó, um hotel que é um hotel da selva aqui no estado de Rondônia, que a gente não vai falar o nome porque não patrocina o nosso canal. E esse hotel, ele fica às margens ali dessa confluência entre o rio Pacaás, na confluência do rio Pacaás com o rio Mamoré, e traz esse fenômeno aí do encontro das águas. Existe o encontro das águas entre Rio Negro e Solimões, que é um encontro muito famoso. E existem outros encontros das águas em vários rios. Por exemplo, aqui na cidade de Paraná, o rio Urupá, ele tem uma água um pouco mais escura que o rio Machado. E ali também nós temos um encontro das águas, não tão forte, não tão denso quanto a gente vê aqui no rio Pacaás e no rio Mamoré. Mas nós temos, dentro da Amazônia, nós temos vários encontros das águas. É que o mais famoso, é claro, é ali o Rio Negro e o rio Solimões, tá? E por que essa água é preta? Como que acontece? Vamos lá. A cor escura das águas dos rios negros ou pretos, variando do marrom amarelado ao marrom avermelhado, decorre da forte dissolução de substâncias úmicas coloidais que provém do manto de matéria orgânica em decomposição. Bom, o que é isso? Floresta. Floresta, vegetação, galho, folha, animais mortos, tá? Dentro da água. Fornecida pela vegetação florestal que se desenvolve nas áreas inundáveis de suas nascentes ou margens, bem como pelos solos podizólicos e arenosos das áreas campestres de suas cabeceiras, que tem muita matéria orgânica. As áreas inundáveis desses rios, quando ocupadas por florestas, foram denominadas igapós pelos indígenas e as matas nela existentes, caiagapós, matas alagadas. E aqui a gente vai ter uma característica de vegetação, que é a vegetação de igapó. Essa vegetação, gente, ela fica, diferente da vegetação de várzea, que a gente vai ver mais na frente, ela fica permanentemente alagada. Permanentemente, tanto na estação seca quanto na estação chuvosa. É um tipo de vegetação adaptada para isso. Geralmente são árvores mais finas, tá? Com raízes aéreas para respiração, fixadas num solo ali, mas essa vegetação ela está adaptada a isso. E ela vai liberar muita matéria orgânica na água, que vai se decompor, que vai gerar esse chá preto, que a gente vai encontrar aí os rios com essa coloração de águas pretas. E olha aqui, ó, nós temos aqui um esqueminha, ó, da bacia amazônica que a gente encontra bastante. Não é em toda a bacia amazônica, não é em todos os rios que isso acontece. Que fique bem claro isso para vocês, tá? Não é em todos os rios. Vai depender muito do relevo, vai depender do tipo de solo, vai depender do tipo de vegetação. Isso vai acontecer. Aqui, ó, nós temos a mata de igapó permanentemente alagada. Nós temos a mata de várzea que fica inundada somente aqui, ó, no período da cheia, ó, somente no período da cheia, que é quando o rio extravasa para suas margens, e nós temos a mata de terra firme. Percebam que a vegetação de terra firme ela é muito maior do que a vegetação de igapó e de várzea. Características aí de adaptação dessas plantas. E no período da cheia, ó, nós vamos ter aqui a água chegando na mata de várzea, mas nunca chegando em terra firme. Porque se a água chegar em terra firme, vai acontecer o que aconteceu em 2014, ali no Rio Madeira. A água alcançou pontos, tá, onde não se inundava. Resultado disso, a floresta morreu afogada. Tá? Isso pode acontecer. E chegamos finalmente, agora que você já sabe o que é um rio de água preta, o que é um rio de água branca, o que é uma bacia hidrográfica, uma região hidrográfica, uma área de um determinado rio e seus afluentes delimitada pelo relevo. Agora a gente vai estudar aqui as nossas bacias hidrográficas e regiões hidrográficas do estado de Rondônia. Primeira coisa que eu sempre falo, todas as bacias hidrográficas de Rondônia, todos os rios de Rondônia pertencem à bacia do Rio Madeira. Todos, sem exceção de nenhum. Não existe nenhum rio de Rondônia que corra para outra bacia a não ser a do Madeira e logo, consequentemente, bacia amazônica. Todos pertencem à bacia amazônica. Sem exceção, aquele igarapé ali perto da sua casa, que você acha que é um esgoto, mas é um igarapé poluído, porque poluíram, tá? Todos pertencem, todos são afluentes do rio Amazonas, tá? Direto, no caso do rio Madeira, ou indiretamente, no caso, por exemplo, do rio Machado. E nós temos aqui, ó, a bacia do rio Abunã, a bacia do rio Madeira, que é uma classificação ali só para a gente entender melhor, tá? É uma região hidrográfica separada
em separado para a gente poder entender melhor. A bacia do Jamari, que é essa daqui, ó, lindona, no centro do estado. A bacia do Rio Machado, que é a nossa maior bacia totalmente rondoniense. O nosso maior rio totalmente rondoniense. O Rio Machado tem esse curso aqui mais ou menos, tá? A bacia do Rio Machado, ela é muito importante nesse momento, que tem ávidas discussões aí sobre o Rio Machado para a construção de barramentos hidrelétricos, né? E a gente vai discutir isso mais à frente. A bacia do Rio Roosevelt, que corre para o Rio Aripuanã, e esse, por sua vez, deságua aqui no Rio Madeira, tá? A bacia do Rio Guaporé, o Rio Guaporé que nasce lá no Mato Grosso, percorre aqui fazendo o limite entre Brasil e Bolívia no estado de Rondônia, encontra as águas do Rio Mamoré, tá? Que encontra as águas do Rio Beni e forma o Gigante Madeira. Então, nós temos isso aqui como configuração aí das nossas principais bacias hidrográficas, tá? As nossas 7 bacias hidrográficas fundamentais, que você compreenda todas elas, e que todas elas pertencem à bacia do Rio Madeira. Todas, tá? Bom, essas 7, então, elas foram definidas em função das características dos principais cursos de água. Como que chegaram a essa divisão, né? Como que nós dividimos isso? Mesmo que parcialmente estejam contidos no estado de Rondônia, essa divisão contempla a localização de cabeceiras às cidades mais importantes, tá? Num contexto estadual, drenadas por alguns cursos de água. Por exemplo, a bacia do Guaporé, ela também faz parte dela a República Plurinacional da Bolívia. Só que a gente não mostra aqui, só mostra a parte de Rondônia. Também faz parte da bacia do Guaporé o estado do Mato Grosso, mas a gente não inclui nos nossos dados aqui, nossas informações, somente a parte dentro do nosso estado. Não quer dizer que ela está delimitada só dentro do nosso estado, tá? Assim como a bacia do Roosevelt, grande parte dela está no Mato Grosso, mas a gente estuda ela aqui dentro do nosso estado, a parte que nos cabe, tá? Vamos seguindo aqui. A aula vai ser bem longa hoje. Olha, a hidrografia de Rondônia é formada principalmente pela bacia do Rio Madeira e suas bacias tributárias, Jamari, Machado, Guaporé, Mamoré e Abunã. No extremo leste do estado, flui a bacia do Rio Roosevelt, que eu acabei de falar, afluente do Aripuanã, por sua vez afluente do Rio Madeira, já no estado do Amazonas. Os cursos de águas que nascem em território rondoniense são afluentes ou subafluentes do Rio Madeira, os quais em grande maioria possuem a foz localizada dentro dos limites do estado. A gente estuda 7 bacias, mas são 47 subbacias, tá? Nós só estudamos aí as 7 principais, mas são ao todo 47 subbacias. E a gente vai começar pela região hidrográfica do Rio Guaporé, que é muito importante. Como eu falei para vocês, ó, aqui nós temos a Bolívia, nessa parte aqui, mas a gente não estuda a parte da bacia do Guaporé, dos rios da Bolívia que desaguam aqui no Guaporé, tá? A gente só estuda a parte aqui, ó, dentro do estado de Rondônia. A bacia do Rio Guaporé, dentro do estado de Rondônia, a gente vai ter alguns rios bem importantes ali que desaguam, como o Rio Colorado, o Rio Cabixi, o Rio Mequense, o Rio Caltário, nós temos também o Rio Verde e o Rio São Miguel. Temos muitos rios importantes nessa bacia. O rio principal da bacia é o Guaporé, que nasce em solo mato-grossense, na Chapada dos Parecis, a mais de 500 metros de altitude, na divisa entre os municípios de Vale do São Domingos e Tangará da Serra. O rio Guaporé está situado em uma extensa área achatada entre os Andes e o Planalto dos Parecis. Uma extensa área achatada entre os Andes e o Planalto dos Parecis, ou seja, uma depressão, que a gente estudou, né? A depressão do rio Guaporé, e dentro dessa depressão a gente tem a planície do Guaporé. Representados na Amazônia Boliviana e pela depressão do rio Guaporé, que ficou tampado aqui pela imagem. Continuando, olha só, o uso da bacia hidrográfica é basicamente suporte às atividades econômicas da pecuária extensiva, ou seja, aquela que depende de muitas áreas, e extensas áreas de preservação ambiental, onde vivem diversas tribos indígenas, povos ali, e devido à sua riquíssima biodiversidade como pássaros e jacarés, é muito procurado por pescadores de todo o país para a prática da pesca esportiva, em barcos ou em bancos de areia formado no rio, ou para admirar a paisagem. Realmente, me desculpem os outros rios de Rondônia, mas o rio mais bonito que eu já vi foi o rio Guaporé, até hoje aqui no estado.
A região possui vários hotéis, fazendas e pousadas, prontos para receber os turistas e pescadores. Trata-se de um local paradisíaco de paisagens espelhadas e lindos nasceres e pôres do sol. E aqui eu trouxe um exemplo da Vila Neide, ali no município de Cabixi, que inclusive está com a controvérsia no Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, pedindo a demolição das casas aqui, a Vila Neide, a demolição dos empreendimentos que estão sendo construídos ali. O que aconteceu? Especulação imobiliária. As pessoas começaram a vender terras que eram públicas e começaram a construir sem levar em consideração as características ali da região e os impactos que isso poderia gerar. E aí está uma briga judicial se arrastando aí por anos sobre o que fazer com essa área. E o município de Cabixi parece que elevou essa região a distrito, que não poderia ser feito. Tá? E vamos lá para a bacia do Rio Jamari. A bacia do Rio Jamari, com suas nascentes na Serra dos Pacás Novos, se você estudou a aula passada, você sabe onde fica, próximo à divisa dos municípios de Governador Jorge Teixeira e Guajará-Mirim. Este rio percorre cerca de 424 km até sua foz na margem direita do Rio Madeira, abaixo da cidade de Porto Velho, constituindo um rio de domínio estadual. O Rio Jamari é marcado por receber o primeiro grande empreendimento hidrelétrico no estado, a usina hidrelétrica de Samuel, essa aqui, ó. Essa bonitona aqui, que começou a ser construída em 1982 e foi concluída apenas em 1994, se não me equivoco. E aqui nós temos a PCH Rio Jamari, pequena central hidrelétrica, ali na região de Ariquemes, bem próximo da cidade de Ariquemes. A cidade está bem aqui assim, ó, bem próximo à cidade de Ariquemes mesmo, coisa de 5 km do centro da cidade, 5 a 10 km. Que é uma pequena central hidrelétrica que gera energia ali para mais ou menos umas 50 mil pessoas, tá? Bem diferente da hidrelétrica de Samuel, que já é uma hidrelétrica de um porte superior. E o Rio Jamari, essa bacia do Rio Jamari, é uma bacia intensamente impactada pelas ações humanas. É a bacia hidrográfica menos preservada do estado de Rondônia, a mais destruída. Eu trouxe aqui um exemplo dessa foto do lago de Samuel, quando foi feita a barragem de Samuel, a represa de Samuel, inundou uma área muito grande. Como ali é uma área de depressão que a gente viu na aula passada do relevo, é uma área ali de tabuleiros, de depressão, uma área muito plana, se você colocar um barramento, logo você vai inundar uma área muito grande, e foi o que aconteceu. Para conter essa área, foi construído um dique marginal, marginando esse lago de mais de 40 quilômetros. Mesmo assim, esse lago possui ali cerca de 500 quilômetros quadrados de área inundada. Isso inundou pastagens, inundou vilarejos, inundou casas de várias pessoas, inundou florestas. E ao inundar florestas, gera um impacto muito grande, porque começa a se produzir metano através da decomposição dessa matéria orgânica por causa do lago. Então nós temos aí um impacto ambiental. E, claro, a pesca esportiva, o atrativo turístico que tem ali na região é muito grande por causa desse lago, tá? E vamos falar da bacia mais interioriana, vamos dizer assim, a maior bacia do nosso interior de Rondônia, que é a bacia do Rio Machado ou Rio de Paraná. É um rio que é de domínio estadual, ou seja, ele não passa na região de fronteira com outro país, diferente do Rio Guaporé que a gente viu agora há pouco. Ele é um rio de fronteira, ou seja, de jurisdição federal. Esse não, o Rio Machado, ele é um rio estadual, drenando diversas cidades importantes do estado, como a própria Ji-Paraná, que recebe o nome por causa do rio, tá? Que é Rio Ji-Paraná, além de Cacoal, Pimenta Bueno e Jaru. Professor, por que o nome Rio Machado? Ji-Paraná, Paraná na língua tupi significa grande rio, e Ji significa machado. A tradução mais próxima seria Grande Rio Machado ou Rio dos Machados, tá? Essas são as traduções mais próximas aí que se encontrará. Há controvérsias, mas é por isso. Rio Machado é uma tradução de Ji-Paraná, do nome Ji-Paraná. Não tem nada a ver com o estado do Paraná, que na verdade o estado do Paraná se chama Paraná porque significa grande rio por causa do Rio Paraná. Promovem o surgimento do turismo hídrico na região, as cachoeiras e corredeiras que se encontram nesse rio. Em consequência de suas características geológicas, o Rio Machado não é navegável em grande parte do seu curso. Existe atualmente um projeto de construção da usina hidrelétrica de Tabajara, na localidade ali, no município de Machadinho do Oeste. Aqui, ó, nesse mapinha, tá mais ou menos aqui nessa região, tá?
a hidrelétrica de Tabajara, a construção de um grande barramento hidrelétrico que está aí em projeto para ser construído no Rio Machado. Como ele é um rio de características, como vocês podem ver aqui a cidade de Paraná, e a gente observa aqui, ó, ele é um rio de características planáuticas, ou seja, ele encontra muitos obstáculos, rochas pelo caminho, então ele é um rio que, além de não ser navegável, ele é muito bom para a geração de energia, porque ele tem um desnível muito grande, tá? Ou seja, eu consigo fazer um barramento sem inundar uma área tão grande como, por exemplo, o Rio Jamari aconteceu, mas terá impactos também significativos, ok? E agora a gente vai falar do Rio Abunã, a região hidrográfica do Rio Abunã. O Rio Abunã, que é formado pela confluência dos rios Iná e Chapamanu, na Cordilheira dos Andes bolivianos, tá? Ao entrar em território brasileiro, o Rio Abunã passa a se constituir do divisor internacional, ou seja, ele é um rio de jurisdição federal, tá? Responsável ali pela fronteira norte entre Brasil e Bolívia, no departamento de Pando, ali na Bolívia, e estado de Rondônia e Acre, aqui no Brasil, drenando estes dois estados da União. É, portanto, um rio de jurisdição federal, por representar um divisor internacional. O Rio Abunã, esse lindinho aqui, ó, sua bacia, ele é um grande contribuinte aqui do Rio Madeira. A ferrovia Madeira-Mamoré, ela fazia exatamente uma curva por aqui, ó, exatamente uma curva por aqui. E os seringais dessa região, opa, passei até o desenho em cima de mim aqui. Os seringais dessa região, eles levavam, tá, a produção de látex até esse ponto aqui do Rio Madeira e daqui passava para a ferrovia e levava embora para o sentido Porto Velho. Tá? Aqui eu trouxe uma foto ali, que nós temos ali alguns distritos nessa região que permanecem até hoje, que nasceram aí nesse processo de exploração da borracha. Bacia, região hidrográfica do Rio Mamoré. O Rio Mamoré representa a maior parte de sua área em território boliviano, ele nasce ali na Bolívia, com nascentes na Serra de Cochabamba, na Bolívia. O Rio Mamoré é um dos mais importantes e rico em biodiversidade. Este rio adentra o espaço geográfico brasileiro na localidade de Vila Surpresa, em Guajará-Mirim, recebendo o Rio Guaporé, tá? Recebendo o Rio Guaporé, aqui ó, nesse pontinho, ele recebe o Rio Guaporé, estabelecendo a partir deste ponto o limite internacional entre os dois países. Trata-se, portanto, também de um rio de domínio federal, tá? De domínio federal. E é no Rio Mamoré que nós temos lá o lindo encontro das águas aqui do Rio Pacás com o Rio Mamoré e aquele hotel que a gente não vai falar o nome. Vocês dão um Google aí depois para pesquisar. Rio Roosevelt. Rio Roosevelt, bacia hidrográfica do Rio Roosevelt. De importância histórica e cultural para Rondônia, essa bacia não tem uma importância econômica tão forte assim na atualidade, porque o eixo da BR-364 passa um pouco afastado dela, mas tem uma importância histórica significativa. O Rio Roosevelt nasce na Chapada dos Parecis, em Vilhena, juntinho com o Rio Machado. Gente, é muito próximo a nascente dos dois, bem próximo, como relevo, né? É um delimitador, um corre para um lado, o outro corre para o outro lado. Na atual fazenda Independência, onde ele nasce. Seu nome é uma homenagem ao ex-presidente norte-americano Theodore Roosevelt, que esteve aqui, ó, esse camarada, que esteve aqui junto com o Marechal Rondon. No início era conhecido como o Rio da Dúvida, pois Rondon não sabia ao certo a direção do curso do rio, se era para o Amazonas ou para a Bacia do Prata, ou seja, para a Bacia do Rio Paraguai. Esta dúvida foi esclarecida por meio da expedição Roosevelt-Rondon, que em maio de 1914, ao final da expedição, o rio seguia para o norte, desembocando no Rio Madeira, no estado do Amazonas, desembocando, na verdade, no Rio Aripuanã e depois no Rio Madeira. Então, Rondon foi o descobridor, junto com o Theodore Roosevelt, que era presidente dos Estados Unidos, que veio para cá nessa expedição. Isso é tema para uma outra aula, mas só para a gente entender aí o contexto, ele era chamado de Rio da Dúvida porque ninguém sabia para onde ele ia. E aí Rondon batizou o rio como Rio Roosevelt em homenagem ao seu amigo gringo Theodore Roosevelt, tá? E agora a gente vai falar dela, a maior, tá? Em volume e o rio mais importante do nosso estado. Mais importante por quê, professor? Por tudo. Geração de energia, pesca, pecuária, transporte de cargas, tá? É um rio muito,
muito importante. O Rio Madeira é o rio mais importante do nosso estado, tendo valor ambiental, econômico, social, cultural e histórico, sendo o resultado da confluência dos rios Beni, que nasce na Cordilheira dos Andes, e Mamoré, situado no município de Nova Mamoré. É para a bacia do Rio Madeira que se direcionam os outros 6 rios tributários mais importantes do nosso estado: o Rio Chamari, o Rio Machado, o Guaporé, o Mamoré, o Abunã e o Roosevelt. Aquilo que a gente já falou bastante, que deságua ali no Aripuanã, né, o Roosevelt. Então, é um divisor, representa um divisor internacional também com a Bolívia nessa porçãozinha aqui, ó, do nosso território, tá? Nessa porçãozinha aqui do nosso território, o Rio Madeira é de singular importância para o Brasil e para Rondônia. Bom, nessa imagem que vocês estão vendo, foi quando nós estivemos ali na Cachoeira do Ribeirão, no município de Nova Mamoré, nesse trecho do Rio Madeira onde ele faz essa divisa internacional. De um lado é a Bolívia e do outro lado é o Brasil. O lado que nós estamos é o lado brasileiro. Percebam essas rochas, essa quantidade de rochas aí no rio, que nós temos ali um momento em que o rio encontra uma dificuldade de transpor, né? Uma dificuldade ali por causa dessas rochas. São rochas muito mais resistentes. Eu não sei que tipo de rocha é essa, mas acredito que sejam granitos, tá? Que sejam granitos ou basaltos, tá mais para basalto na verdade. E vocês podem perceber pelas ranhuras como o rio ao longo dos anos, dos milhões de anos, ele está deteriorando esse material, retirando esse material. Esses sulcos que vocês veem nas rochas é nada mais nada menos do que a força da água ao longo de centenas de milhões de anos, retirando o material, tá, dessas rochas e levando embora. Aí nós temos uma corredeira, o que impede a navegabilidade no rio Madeira em diversos cursos que a gente falou lá nas aulas de história. A gente falou sobre a ferrovia Madeira-Mamoré, onde a gente estava, era bem perto da onde passavam os trilhos, inclusive da ferrovia Madeira-Mamoré. Esse ponto onde nós filmamos aí, nesse momento, se você for lá, ele já está com mais de metros de água. Está tudo tampado por água porque quando estivemos ainda era um período de fim da estiagem, ou seja, tinha pouca água no rio. Nesse momento ele deve estar bem mais cheio. Bom, continuando, a extensão do Rio Madeira dentro do estado de Rondônia é de 541 quilômetros, cruzando a capital do estado, ponto inicial de longos trajetos de navegação fluvial utilizados para escoamento da produção agrícola, principalmente soja e milho, dos estados de Mato Grosso e Rondônia, e insumo como combustíveis e fertilizantes, com destino a Porto Velho e Manaus. Depois de percorrer o município de Porto Velho, desemboca na margem direita do rio Amazonas. Aqui nós temos uma imagem dessas barcaças, olha só. Aqui nós temos um rebocador que ele está empurrando ela, tá? Ele está empurrando essas barcaças, que provavelmente aqui dentro nós temos grãos, tá? Grãos, soja, milho, que são levados para Itacoatiara, no estado do Amazonas, já no rio Amazonas. De lá pega uma embarcação maior e de lá vai para mercados consumidores externos. E aqui nós temos na outra imagem do lado, as regiões aqui do porto, em Porto Velho, que é o Porto Graneleiro, onde é carregado essas barcaças. Quando essas barcaças estão vazias, essa lateral aqui dela fica muito elevado. Quando elas são carregadas, isso vem bem para baixo, que a gente chama de calado, que é a parte ali que fica mais escondido dentro da água, né, que não aparece o casco ali da embarcação. O Rio Madeira, ele tem ali uma hidrovia até Manaus, até a foz com o rio Amazonas, na verdade, de aproximadamente 1.056 quilômetros de rio navegável. Agora vocês pensam, 1.000 quilômetros de rio navegável. Isso é muito importante para a economia. Por quê? Porque a navegabilidade, transportar cargas, é muito mais barato por hidrovia do que por rodovia, do que por outra forma de transporte. Então, aqui em Rondônia, nós usamos muito esse tipo de transporte para trazer, por exemplo, gás e gasolina de Manaus para Rondônia e levar os grãos, a produção agrícola, carne bovina, peixes, que Rondônia produz muito, para os mercados consumidores de outros estados ou de outros países, tá? E, é claro, tem outras atividades aí importantes na região hidrográfica do Rio Madeira. A atividade garimpeira do Rio Madeira também é intensa, conferindo um potencial poluidor, porque o mercúrio, que é um metal pesado, é utilizado para separar o ouro da argila, afetando uma cadeia extensa de animais, plantas e o consumo de água, tá?
Então, o mercúrio aí, ele é um problema seríssimo. Nós temos aqui, ó, uma imagem que viralizou no ano passado, das dragas no Rio Madeira, ali já no estado do Amazonas, a quantidade de dragas fazendo a retirada, né, de sedimentos no fundo do rio para fazer a extração do ouro. Esse ouro que é ouro de aluvião, que ele está ali misturado com a lama do rio, no fundo do rio. E usa-se o mercúrio para separar esse material. E o mercúrio é um metal pesado muito tóxico para todos os seres vivos, inclusive para nós. E ele tem um problema. Ele é acumulativo nos organismos. Ele acumula no nosso organismo e ele demora muito para sair ou não sai. Ao longo da nossa vida, a taxa de decaimento do mercúrio no organismo é praticamente nula. E qual que é o problema disso? Doenças como câncer, vamos ter má formação fetal no caso de mulheres em idade fértil, nós podemos ter doenças relacionadas ao sistema nervoso, nós podemos ter uma série de problemas de intoxicação com mercúrio. E aqui do lado nós temos a ação dos órgãos fiscalizadores, principalmente a Polícia Federal e o IBAMA, que fazem, né, um trabalho paliativo, vamos dizer assim, de destruição desses materiais, dessas dragas que fazem a extração ilegal do ouro no Rio Madeira. É comum essas operações ali no Rio Madeira do IBAMA. E nós temos uma outra atividade muito importante, e essa atividade ela é diretamente impactada por essa anterior, que é a agricultura de várzea. Lembra que a gente viu lá a questão da várzea, do rio, quando o rio sobe, na cheia, a gente vai ver de novo aqui. Mas a agricultura de várzea e a pesca são duas atividades importantíssimas no Rio Madeira. Muito importantes, movimenta um mercado muito forte dentro do Rio Madeira. Trazem o sustento de centenas de famílias, ribeirinhos e populações tradicionais. Existem povoados que toda a sua economia é baseada na troca de gêneros agrícolas produzidos nas áreas da várzea do Rio Madeira e seus afluentes. Além disso, temos a pesca no Rio Madeira, que é importante fonte de proteína para essas comunidades. Dentre essas localidades, podemos citar os distritos de Calama e São Carlos, tem vários, mas vamos citar esses dois, e a reserva extrativista do Lago do Cuniã, e tantos outros. Essas populações dependem e muito, tá, da conservação da biodiversidade desse rio, das características naturais do Rio Madeira. E aqui que eu estava falando para vocês, olha, nós temos a mata de Igapó, a mata de várzea, a região de várzea, e essas populações elas usam essa área aqui de várzea. Eles plantam nessa área porque o Rio Madeira, por ele transportar muitos sedimentos, ele acaba trazendo muita matéria orgânica para essa várzea. E aí, no período de estiagem, na vazante do rio, os ribeirinhos utilizam essa área com solo que foi enriquecido pela cheia, no período da cheia com os sedimentos do rio, com a lama, e eles utilizam para a produção agrícola, milho, mandioca, batatas, amendoim, uma série de produtos ali que são produzidos nessa área. E quando nós temos um mercúrio lá proveniente da mineração, ele é depositado também nessas áreas e ele passa, tá, para esses seres vivos, para os peixes, para as plantas e para nós, consequentemente, trazendo aí uma série de problemas ambientais e de saúde pública. E aqui, como a gente está falando dos rios, é importante a gente saber aí sobre o período de cheias, né? Aqui, ó, observa o gráfico, como os rios de Rondônia se comportam ao longo do ano, os períodos de cheia e estiagem. Nota-se que de dezembro a março há um pico de cheias. Ó, nós temos aqui mês 1 e mês 12, tá? Aqui os meses do ano. Olha, nos meses, aqui, vamos pegar aqui, ó, novembro e dezembro, vamos ter um pico, tá? Independente da bacia hidrográfica, nós vamos ter aí um pico muito forte, tá? Um pico muito forte de cheias. Só do Mamoré aqui, ó, que vai ser um pouquinho diferente, porque ele nasce ali na Bolívia, em uma região um pouco diferente, um clima um pouco diferente do clima equatorial, onde grande parte desses outros rios se encontram. E aqui, ó, nós temos o Rio Machado, ó, que ao longo do ano, o Rio Machado tem uma variação pouco significativa em comparação com os outros rios. Mas essa pouco significativa traz para o Rio Machado grandes transtornos com cheias bem fortes. Percebam que o rio Abunã, que o rio Madeira, olha, eles têm um pico de cheia muito mais elevado, tá? Então nós temos aqui a cota em centímetros, ó, de 19 metros, 17 metros, até chegar aqui, ó, 5 metros, 7 metros e assim por diante. Essa cota em centímetros, eu estou só falando em metros, tá? Percebam que todos eles, independente das suas sazonalidades,
eles têm ali um padrão de cheias nesse período aqui, de dezembro a março, que é verão, tá? Tem uma mania de falar aqui em Rondônia que é inverno amazônico. Do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da geografia, isso não existe. Existe verão chuvoso e inverno seco, que é o nosso caso, tá? Continuando. E aqui, ó, as usinas do Madeira, vamos falar sobre elas, tá? Na verdade, vamos falar aqui das nossas 4 maiores usinas hidrelétricas no estado de Rondônia. Nós temos Jirau, tá? Com potência de 3.750 megawatts, instalada ali no município de Porto Velho, Rio Madeira. Nós temos também a Santo Antônio, também aqui com um pouco mais de 3.500 megawatts, também em Porto Velho, também no Rio Madeira. Aqui são aquelas 2 hidrelétricas construídas no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento ali dos governos, eu não me lembro se era do Lula ou se era da Dilma ou se era dos dois, mas é dos dois, acredito. E nós temos aqui a hidrelétrica de Samuel, que nós temos lá 216 megawatts. Olha a quantidade de energia gerada por Samuel, muito menor, muito inferior que Santo Antônio em geral. Município, não é Porto Velho, tá, gente? A Samuel, ela tá no município de Candeias do Jamari, tá errado aqui, tá? E o rio é Jamari. E nós temos a usina hidrelétrica de Rondon 2, no município de Pimenta Bueno, no rio Comemoração, que é o rio formador do rio Machado. O rio Comemoração com o rio Pimenta Bueno formam ali o rio Machado, tá? E vamos aqui. Apareceu aqui a imagenzinha, não estava aparecendo. Vamos aqui para a nossa hidrelétrica de Jirau, que é a maior usina hidrelétrica do estado de Rondônia, em capacidade instalada. Localizada na Ilha do Padre, a 120 quilômetros da capital Porto Velho. Ela não foi construída em cima da cachoeira de Jirau. Quando foram construir, perceberam que havia uma localidade mais propícia ali para a construção, na Ilha do Padre, e acabaram mudando ali em cerca de alguns quilômetros, tá? As obras iniciaram em 2009 e a montagem eletromecânica em 2010. Inaugurada oficialmente em 2016, tem capacidade de 3.750 megawatts, foi construída com recurso do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, lá dos governos Dilma e Lula. Quer dizer, na ordem Lula e Dilma. Esse programa de aceleração do crescimento, ele visava o capital do Estado brasileiro para fomentar o desenvolvimento econômico. E um dos pilares era a geração de energia. Nenhuma economia se desenvolve sem gerar energia, só que aos custos de grandes impactos ambientais, sociais, tá? E aqui, ó, construídas no Rio Madeira, a 7 km de Porto Velho, é uma das primeiras obras, já Santo Antônio, tá? É uma das primeiras obras que foi concebida ali em um consórcio de empresas. Furnas, Caixa, Odebrecht e a SAG Investimentos e a CEMIG Geração e Transmissão. As obras iniciaram em 2008, assim como Jirau, tá? Em 2009 foi Jirau, e foram concluídas em 2016. Eu tive a oportunidade de ir nessa usina 2 vezes, uma na construção em 2011 e agora em 2022, já pronta, já trabalhando ali com os meus estudantes. Ó, investimento total de 20 bilhões, capacidade de geração de energia de 3.568 megawatts, e olha como isso é grande. Quem não tem uma noção assim, de como essas usinas são grandes, a área de reservatório de 421 km², mas olha só, a vazão do vertedor, 84 mil metros cúbicos por segundo, a capacidade de vazão. Seria suficiente, o concreto utilizado seria suficiente para construir 40 estádios do Maracanã. Quem já foi no Maracanã ou sabe o tamanho que o Maracanã vai ter a dimensão do tamanho dessa usina, do quanto isso é gigante. Dava para construir 18 torres Eiffel, 50 unidades de turbinas do tipo bulbo, ou seja, aquelas turbinas a fio d'água. É diferente da hidrelétrica de Samuel, que é por queda d'água. Essa é a fio d'água usando o caudal do rio, o volume de caudal do rio, tá? Então nós temos aí essa configuração dessas usinas hidrelétricas, tá? De importância aí dessas usinas. Quero destacar aqui algumas coisas. Usinas hidrelétricas, elas geram uma série de impactos sociais, territoriais, culturais, ambientais, econômicos, impactos urbanos, vai causar inchaço urbano, por exemplo, na cidade de Porto Velho causou isso. Impactos ambientais, nós temos ali a perda de biodiversidade, a invasão das águas em áreas de floresta, em áreas de
A perda econômica em áreas de pastagens, ribeirinhos são expulsos das suas localidades, populações tradicionais são expulsas da sua localidade, aumento da prostituição nas cidades onde se tem esses empreendimentos, aumento da violência, sobrecarga dos sistemas de saúde e educação por causa da vinda de muita gente atraídas pelo investimento, né, pelos recursos financeiros. Nós temos uma série de impactos dentre os ambientais e os sociais. Aí nós temos também os impactos, no caso do Rio Madeira, da remoção da lama do fundo do rio, que causou inclusive essa vinda de muitos garimpeiros para explorar o ouro, porque houve muito movimento do leito do fundo do rio, muita movimentação, então acabou ali mexendo nesse leito e atraiu essas pessoas, tá? Então, uma série mesmo de impactos, sem contar a área inundada aí, que é um impacto muito grande. E falando de usinas, vamos agora para as nossas questões. Olha, eu estou olhando aqui o cronômetro, a aula já está bem longa. A respeito das bacias hidrográficas do estado de Rondônia, assine-lhe a opção correta. A inexistência de rios de Planalto e Rondônia indica o elevado grau de navegabilidade. Ó, tá errado, né? A gente tem o Rio Machado, que é gigantesco, mais de 800 quilômetros de rio e pouquíssimos trechos navegáveis. Letra B. As planícies aluvionárias dos rios de Rondônia apresentam elevado índice de erosão, pois grande parte deles corre sobre terrenos com índice de declividade de 1 e 10%, que contribui para grandes retiradas de sedimentos nos períodos de inundações sazonais. Tô achando isso aqui muito grande, hein? Vamos ver. Os rios cujas nascentes estão localizados no estado de Rondônia se dividem em duas bacias principais, a do Rio Madeira e do Rio Juruá. Errado, tá? Rio Juruá não faz parte da nossa bacia aqui, das bacias hidrográficas de Rondônia. A bacia do Rio Madeira percorre 4 estados brasileiros: Acre, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas. Olha, bacia não percorre, tá? Bacia não percorre. Então, se eu não me engano, a banca colocou essa daqui como certa, mas vamos ver aqui a letra E. A principal bacia hidrográfica de Rondônia é a do Rio Madeira, que é tributária do Amazonas e que tem diversos usos: geração de energia, navegação, escoamento da produção agropecuária e transporte de pessoas. Não, foi essa aqui que a banca colocou como correta e é a correta, tá? A bacia hidrográfica do Rio Madeira não percorre porque bacia não percorre para canto nenhum, tá? Ela não percorre para canto nenhum. De fato, ela abrange os estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas, tá? De fato, ela alcança tudo isso, mas é a letra E aqui a resposta correta. A principal bacia hidrográfica de Rondônia é a do Rio Madeira, que é tributário do Amazonas e que tem diversos usos: geração de energia, as usinas, navegação, escoamento de produção agropecuária, né, no caso da soja, e transporte de pessoas. Porto Velho e Manaus, por exemplo. Porto Velho Humaitá, Porto Velho Manaus, temos ali transporte. Eu esqueci de falar sobre o transporte, né, na questão dos rios. Em relação à produção de energia pelas usinas hidrelétricas do Baixo Madeira e ao seu alcance regional, assine a opção correta. O sistema de distribuição das usinas do Baixo Madeira abastece tanto os estados brasileiros de Rondônia, Acre e quanto a Bolívia. Não, as usinas do Madeira foram aí para incrementar a produção energética nacional, internacional não. A energia gerada por essas usinas destina-se apenas ao estado de Rondônia. Não, meu querido. Quando você anda pela BR-364, que você vê uns linhões gigantescos, aquilo são torres de transmissão de energia que estão levando energia ali do Rio Madeira para várias partes do país. As linhas de transmissão das usinas do Rio Madeira alcançam os estados de Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Será que vai tão longe assim a nossa energia? Vamos ver as outras. A energia produzida pelas usinas de Santo Antônio e Jirau abastece Rondônia, Acre e Mato Grosso. Sim, abastece Rondônia, Acre e Mato Grosso, mas não só eles. A energia elétrica produzida pelas usinas do Baixo Madeira destina-se a abastecer os estados da Amazônia Legal. Não somente, tá? Então, letra C. Sim, a nossa energia chega em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. A usina de Jirau e a usina de Santo Antônio levam energia muito, muito longe através do Sistema Integrado Nacional, tá? O Sistema de Integração Nacional de Energia, o SIN. A prova da PCRO, cargo de escrivão, a respeito das escalas geográficas de impacto das usinas do Baixo Madeira, assina a opção correta. As usinas do Baixo Madeira foram instaladas em áreas de baixíssima densidade demográfica
e por inundarem somente áreas da terra da União, geraram poucos impactos na desapropriação de comunidades locais. Não, gente, nós tivemos ali a vila de Abunã, que foi impactada ali nas imediações. Nós temos, Mutum, Paraná, que foi construída uma nova vila chamada Nova Mutum, porque a antiga foi totalmente inundada. B. A reestruturação territorial das usinas do Baixo Madeira incidiu sobre a geração de energia na Amazônia, com a adoção de um modelo de energia não renovável. Energias hidrelétricas são renováveis, tá? Apesar dos impactos, são fontes renováveis. A geração de energia pelas usinas do Baixo Madeira atende apenas às necessidades do estado de Rondônia, logo seu alcance é local. A gente já viu na anterior que não. As usinas hidrelétricas instaladas na Amazônia, em especial no Baixo Madeira, são destinadas ao suporte de demanda nacional por energia e à ampliação das atividades de setores como o agronegócio. Será? Vamos ver. Letra E. As políticas ambientais e as políticas de infraestrutura na Amazônia são ambas implementadas pela União, portanto, há uma relação de complementaridade e de mitigação de impactos entre essas políticas. Não, né? Tem a contrapartida do Estado também. Letra D, a resposta aí correta, tá? Para atender aí atividades e setores também como o agronegócio. Continuando, aqui a questão a partir da figura anterior, que mostra aqui o estado de Rondônia, Mato Grosso, Amazonas e Pará. A partir da figura anterior, que mostra a extensão da hidrovia do Rio Madeira, assinale a opção correta a respeito da navegação nessa bacia hidrográfica. Olha aqui, ó. Nós temos aqui Campo Novo dos Parecis a Porto Velho, 1.054 quilômetros. Aí nós temos aqui, ó, 1.114 quilômetros entre Porto Velho e Itacoatiara, no Rio Amazonas. A navegação no Rio Guaporé foi interrompida pela construção das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. Não foi impactado lá no Guaporé, que está muito longe, tá? Apesar de fazer parte da mesma bacia, está muito longe. Letra B. A baixa profundidade do Rio Madeira impede a navegação de navios de grande calado, sendo possível apenas navegação de barcos de pequeno porte. Não, a gente viu ali umas barcaças gigantescas, então também não. Letra C. A hidrovia do Madeira permite a comunicação de Rondônia com o estado do Amazonas, desaguando próximo à cidade de Santarém. Olha, o Rio Madeira não deságua próximo a Santarém. Santarém é lá no estado do Pará, tá? Então não. A hidrovia do Rio Madeira permite a navegação na foz do Rio Amazonas até Porto Velho, com cerca de 1.056 quilômetros navegáveis. Eu falei isso agorinha na aula. Letra D é a resposta aí correta. O Rio Mamoré, principal afluente do Madeira, não é navegável em razão do seu encaixoramento desse curso hídrico. Ele é navegável em vários trechos sim, tá? O Rio Mamoré. Vamos lá. Bom, encerramos. Aula longa, mais de 1 hora de aula, tá? Mas encerramos aí. É um conteúdo muito grande, muito extenso, um pouco denso, mas eu gosto de trazer detalhes para que vocês, quando for estudar e for fazer a prova, vocês lembrarem até eu falando como que é aquele local, aquela região. Espero que vocês tenham aí gostado da aula. Se ficar alguma dúvida, nunca deixem de me perguntar, tá? Sempre pergunta aí nos comentários para que eu possa ajudar vocês. Meu muito obrigado, meu até logo. E se Deus quiser, amanhã a gente lança outra aula aí, que a gente vai intensificar agora essa semana para encerrar o conteúdo. Já estamos na reta final aí desse conteúdo para o concurso da SES do estado de Rondônia. Até logo, até mais.